Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí ligados no Exame da Ordem, eu vim aqui hoje para ensinar para vocês prescrição penal, tema bastante complexo, aquele tema que nos dá tanto medo, mas que eu tenho certeza que hoje você sairá daqui diferente. Portanto, assista ao vídeo, porque hoje nós vamos efetivamente aprender este tão complexo tema denominado prescrição penal, que cada vez mais tem sido extremamente cobrado nas provas da OAB, ok? Meu nome é Pietro Kidikmo Júnior, eu sou promotor de justiça há 20 anos e, com muita honra, muito orgulho, professor da Verbo Jurídico há 15 anos, ok? Vamos lá então, segurem-se porque vem muita coisa agora sobre prescrição penal, ok? Bom, nós sabemos efetivamente que dentro do conceito analítico de crime, enfim, a partir da adoção aqui no Brasil da chamada teoria tripartite, enfim, sabemos que o crime nada mais é do que o famoso FT, ou seja, um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, fato típico, ilícito e culpável são os pressupostos para que nós tenhamos no Brasil a estrutura conceitual de crime, ok? Bom, uma vez verificado que tenha sido perpetrado um fato típico, ilícito e culpável, uma vez então que apareça o crime, surge aquela que é a mais importante, a principal das consequências advindas da prática de um crime, que é exatamente a imposição de uma pena, ou também como nós podemos chamar, a punibilidade. Então, por aí a gente já vê o seguinte: a imposição de uma pena, enfim, a punibilidade exercida pelo Estado com exclusividade, com monopólio, não faz parte do crime, não porque a estrutura conceitual do crime está até aqui, sendo a pena, portanto, a principal consequência advinda da sua prática. Ora, se a pena, a punibilidade não fazem parte do crime, não fazem mesmo, ou seja, são dele a principal consequência, significa que carinhosamente, como a gente já vai começar a apelidar, CEP, ou seja, a causa de extinção da punibilidade, na qual, claro, se inclui a prescrição penal. Então, uma vez tendo ela se consumado, claro que ela não faz com que se apaguem os efeitos do crime, mas tão somente que se apague num primeiro momento. Prestem atenção, aqui nós temos um tracinho extremamente importante, consistente na famosa SPC-TJ, porque, claro, nós temos o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, sentença penal condenatória transitada em julgado. Uma vez tendo se consumado este instituto chamado de prescrição penal, que é uma das tantas causas extintivas da punibilidade que, portanto, não apagam o crime, o que então qualquer causa de extinção da punibilidade, enfim, incluindo-se aí a tão importante e complexa prescrição penal, tem como consequência, enfim, num primeiro momento, impedir o quê? Impedir o Estado de efetivamente impor, fixar uma pena ao réu. Por isso que nós falamos em PPP, prescrição da pretensão punitiva, traço diferenciador, traço que realmente torna peculiar uma PPP é que, bom, prescrição penal, como estamos vendo, impede o Estado de exercer o seu poder de punir. Acontecida a prescrição antes, vamos colocar aqui, deste tão importante título, qual seja a sentença penal condenatória transitada em julgado, então nós temos o quê? A impossibilidade de o Estado propriamente impor, na verdade, fixar uma pena. Por isso que falamos em PPP, ok? Mas nós também temos o quê? Causas extintivas da punibilidade, ou seja, que literalmente impedem o Estado de punir o réu, ok? Mas que acontecem após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, antes e depois. E, galera, quando nós falamos em extinção da punibilidade após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós falamos em
ou seja, a famosa prescrição da pretensão executória. Voltando, e a OAB pergunta isso, aliás, a OAB tem perguntado muito, aliás, não foi à toa que nós estivemos e estamos aqui e preparamos com tanto carinho essa aula só para vocês. Pois então, PPP, na verdade, vamos colocar aqui, para que fique tudo bem claro, PPP, não é Pietro. Imagina, 3 Pietros juntos, imagina ninguém aguentar. PPP, galera, a gente tem que saber, prescrição da pretensão punitiva. Falando, aparecendo na prova, isso será cobrado na nossa prova da OAB. Enfim, nós já sabemos que se trata de prescrição que antecede o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, galera, essa tal PPP, essa expressão é um gênero que efetivamente comporta 3 espécies. Vamos lá? A primeira delas, a famosa PA, que como o próprio nome diz, prescrição em abstrato, leva em conta a pena máxima cominada em abstrato. Então vamos colocar aí, a primeira é a PA, bonitinha, né? Na sequência, nós temos a chamada prescrição retroativa. E, por fim, é a última das espécies que compõem PPPs, prescrição da pretensão punitiva, é a PI, que eu costumo chamar então, na verdade eu prefiro prescrição intercorrente, mas a OAB tem utilizado bastante as expressões PS e PS. Como assim? Bis in idem? Não. Prescrição intercorrente, prescrição subsequente ou prescrição superveniente, certo? E um outro grupo totalmente isolado é a PPE, prescrição da pretensão executória, que, claro, vamos só colocar aqui, após trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ok? Isso é a prescrição, tanto que é verdade, claro, como, agora concluindo este primeiro ponto, a prescrição, como a gente pode observar, ela não integra, ela não faz parte do conceito analítico de crime, portanto, jamais, mesmo tendo, enfim, sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição, ela jamais irá fazer com que o crime desapareça. O que desaparece, como dissemos, é, primeiro, PPP, o poder de o Estado impor uma pena e, num segundo momento, dependendo, claro, do local, a própria impossibilidade de o Estado fazer com que o réu cumpra aquela pena que, como já temos a sentença penal condenatória transitada em julgado, está contida nesse título. Ok? Então, uma vez que nós tenhamos identificado, localizado a prescrição, a gente nem precisa, digamos assim, fazer um conceito muito prolixo de prescrição. A gente pode ir com a maior efetividade, brilhantismo, a gente vai bombar, simplesmente definir prescrição penal por meio do seguinte binômio. Vamos lá? Todo mundo junto. Ó, tempo mais inércia. Galera, isso aqui é extremamente eficaz. Ao invés de eu dizer prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo, eu vou simplificar a minha vida. Por quê? Porque eu serei aprovado no exame da ordem. Então, eu simplesmente conceituo e estarei bombando prescrição por meio desse binômio. Por quê? É um tempo de que dispõe o Estado para, primeiro, obter o famoso TEJ, T-E-J, Título Executivo Judicial. Barbada está aqui, que consiste em nada mais e menos do que a sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse é o primeiro tempo. Só que, como partidas de futebol, a prescrição penal possui 2 tempos. O primeiro, então, para que se obtenha o título executivo judicial, por isso que se fala em PPP, e um segundo momento, que aí sim já estamos lá na finaleira do jogo, é exatamente fazer, portanto, um tempo também,
para fazer com que, pelo Estado, né, o réu cumpra a pena imposta. Então, este tempo, agora a gente está entendendo. Eu disse, essa é a sua melhor aula de prescrição da vida. E com todo respeito, eu estou inclusive sendo citado, para mim uma honra, no Superior Tribunal de Justiça, nos acórdãos e também no TRF3. Então, eu estou aqui também, principalmente, não só para, enfim, comemorar, porque é uma questão extremamente importante, porque é um reconhecimento de um trabalho feito há muito tempo, mas para compartilhar com vocês um tema tão importante. Então, este tempo, ele está sempre, né, galera, vinculado a uma pena. Quantas prescrições, quantas espécies de prescrição nós temos? 4. Nós temos o grande grupo PPP, que, claro, engloba PA, PR e PI ou PS. Então, aqui já são 13, mais aquela que vem lá na rabeira, lá na finaleira, que é a prescrição executória. Então, temos, então, aqui, como primeiro fundamento, um tempo que sempre está vinculado, eu costumo dizer, né, aquela questão de mãe mesmo, está umbilicalmente ligado, ficou bonito agora, com uma pena. Então, nós temos a PA, na ordem, a PR, a PI, ou PS e a PE. É uma pena, mas é uma pena só por conta da expressão, porque de pena não vai sobrar nada. A gente vai detonar, por quê? Vamos lá. Olha só, num único caso, aliás, a gente precisa ser mais simples e parar de colocar tanta coisa no meio quando não existe. Galera, por que será que a prescrição abstrata tem esse nome? E só ela tem. Por quê? Porque ela se baseia na pena máxima cominada em abstrato. Barbada. E vai ser barbada mais ainda por quê? Porque são 4 e salvo, excepcionando a PA, que, portanto, se baseia na pena máxima cominada em abstrato, as demais, portanto, a PR, PI, PS e PE, se baseiam na pena concreta. O que eu posso dizer em relação a isso? O seguinte, e ó, essa matéria aqui, para quem gosta de dar uma desenhada, quem está sentindo saudade do tempo do colégio, normal, a gente sente, né? Agora o momento de matar a saudade chegou. Por quê? Porque nenhuma outra matéria nos exigirá tanto que a gente desenhe como essa. Por quê? Porque sem desenho a gente não entende. Por isso que tudo agora vai, ó. Sabe aquela nuvem negra que vinha na família Addams? Tudo bem, não me compare, eu sei que eu pareço tio Fesser, mas a gente vai agora clarear tudo. Eu juro. Então, nós temos, ó, o fato, o recebimento da denúncia ou da queixa, a DPS-PC, ou seja, a data da publicação da sentença penal condenatória, e aí nós vamos ter o quê? TJAC, a gente sonha com isso, por quê? Porque é o trânsito julgado, ou seja, a impossibilidade de modificação, para pior, né? Porque é trânsito julgado para a acusação da situação do réu. Então, muito importante, aí nós vamos ter o trânsito em julgado para a defesa e, por fim, nós vamos ter o início da execução da pena, ok? Então, olha que barbada. Não tem como errar. E eu tenho certeza que você nunca viu prescrição dessa forma. Entre a data do fato até a data da publicação da sentença, mas não que ela dependa de uma sentença. Não. Cara, a prescrição em abstrato, ela pouco ou nada se importa com uma sentença. Por quê? Vimos agora, ela independe de uma pena em concreto, que, claro, nós só vamos obter na sentença. Como a PA, e só ela tem isso, se baseia na pena máxima, ela é a única espécie de prescrição que, tipo, tá se lixando, claro, porque não depende dela, para uma sentença. Então, ela vai da data do fato até a data da publicação da sentença penal condenatória. Então, aqui vamos colocar carinhosamente a PA, e nós sabemos, já vamos falar sobre isso,
aqui no dia do recebimento da denúncia ou da queixa, claro que se efetiva a primeira causa que interrompe a PA, ok? Depois, nós sabemos, né? A gente faz isso na vida, ou seja, tem a ida e tem a volta. Como assim? Eu disse que, salvo a exceção, portanto, da PA, todas as demais espécies de prescrição, elas se baseiam em uma pena em concreto. Galera, quando é que nós vamos obter uma pena em concreto? Logicamente, quando nós tivermos uma sentença. Por quê? Porque é na sentença que o juiz, ele individualiza, ele concretiza a pena. Então, se está aqui, ó, sem qualquer segredo, a PR, ela se baseia na pena em concreto, e se a pena em concreto nasce na sentença, aliás, vou te dar uma barbada, tem coisas que só eu vou te dizer. Onde é que nasce a PR? Como assim, professor? Onde é que nasce a PR? Por que a pergunta? Claro, porque a PR, ela se baseia na pena em concreto. Ora, se a pena em concreto, ela é efetivada na sentença, é porque, né? E se, claro, a PR, ela depende de uma pena em concreto, porque é a sua base, então ela nasce aqui, e aliás, daqui ela corre até a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Aliás, olha, como é que ela se chama mesmo? Prescrição retroativa. Por quê? Claro, porque de onde ela nasce, sentença penal condenatória, porque ela depende sobremaneira de uma pena em concreto, ela corre para trás. Por isso que ela tem esse nome, prescrição retroativa. Resumindo, tem a ida e tem a volta. Então, PR é bonitinha, né? Tô com uma dúvida. Por que temos PA e PR aqui, pelo menos nesse módulo temporal, data do recebimento da denúncia da queixa, data da sentença, duas espécies de prescrição correndo? Claro, porque elas são muito diferentes. Enquanto a PA se baseia em uma pena máxima combinada em abstrato, portanto muito mais difícil de acontecer, a PR, ela se baseia na pena em concreto, ou seja, é justa e unicamente por conta dessa grande diferença é que as duas coexistem sobre, pelo menos em parte, idênticos módulos temporais. Ok? Depois nós temos a prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, que também se baseia na famosa pena justa, ou seja, aquela pena cabível desde a prática delituosa. Portanto, não é aquela pena máxima como na PA, mas é aquela pena cabível diante do quê? Da análise individualizada. Por isso que temos o princípio da individualização da pena e, claro, isso se dá somente na sentença. Então, também, assim como acontece com a PR, a PI, ela é parida, ela nasce a partir da sentença. Só que, por isso que ela tem esse nome, prescrição subsequente ou superveniente. Por quê? De onde ela nasce, ela corre para frente. Ok? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos a PI, porque de onde ela nasce, repetindo, ela corre para frente. E por fim, a prescrição executória, que, claro, ela depende não só do trânsito julgado para a acusação, mas também, aliás, este é o rio que separa as PPPs da PE, trânsito julgado para a acusação e também para a defesa. Então, nós vamos ter aqui o âmbito de incidência da prescrição executória, mas por uma questão de política criminal para, portanto, beneficiar o réu, vem comigo, vamos para o cantinho do castigo. Como diziam Agnes, Margot e Edith em Meu Malvado Favorito, quando a coisa aperta, a gente vai tete a tete. Olha só, galera, o que separa sobremaneira as PPPs, ou seja, prescrição da pretensão punitiva da executória, o fato de que nas PPPs, já vamos voltar ao quadro, o limite é trânsito julgado para a defesa. A partir disso, e claro, já pressupondo termos tido trânsito julgado para acusação, entenderam? O limite, a linha divisória é PE. Mas, olha só,
se a prescrição penal ela se baseia no andar da carruagem, no decurso do tempo, significa o quê? Que quanto antes, guarda isso, ela começar a correr, tanto melhor para o réu, ok? Então, é incoerente, mas beneficia o réu e para nós é melhor. Então, vocês lembram do Thundercat? O que ele tinha? Visão além do alcance. Na PE, nós temos que ter, claro, trânsito julgado para acusação e para defesa. Mas se a gente atrasasse, postergasse, deixasse em stand-by, como a gente diz, até transitar julgado para a defesa não iria ficar inibida com medo de recorrer? Claro, por quê? Porque quanto mais ela recorresse, mais ela estaria se prejudicando. Por quê? Porque estaria postergando, atrasando, retardando o termo inicial de contagem da PE. Por isso que o artigo 112, inciso 1, primeira parte do Código Penal, olha para cá que eu vou ler, diz assim: depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, a prescrição, claro que é executória, começa a correr, inciso 1, primeira parte, a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória só para a acusação. É estranho? Não. Não, por quê? Porque o réu, como nós sabemos, é a parte hipossuficiente dessa relação. Ou seja, quem tem que suportar e, por isso, não por outro motivo, enfim, punir o réu dentro de um determinado prazo é o Estado. E se o Estado se mantiver inerte, ele, Estado, é que deve arcar com esse ônus, não o réu. Ok? Então ficou muito claro aqui, porque olha que coisa mágica. Num desenho, a gente matou todas as espécies de prescrição. Vamos para o nosso cantinho do castigo. Eu dou aula há 15 anos também para outros concursos. Me perguntem qual foi a única prova nesse Brasil todo, covardia, né? Como diria a minha avó, judiaria. Galera, a única prova do Brasil inteiro em que se pediu cálculo de prescrição numa prova objetiva, bem-vindos. Não é à toa que eu estou aqui e escolhi essa matéria. Prova da OAB. Vamos lá? Pois bem, nós vimos então esta grande, enfim, né, trâmite, este grande andar da prescrição. E mais do que nunca, ficamos aqui com a questão bem evidenciada. A prescrição penal é uma causa extintiva da punibilidade que se baseia no tempo. E esse tempo se baseia numa pena. Ok? Bem, vamos adiante, porque nós precisamos fazer, até porque temos um novo CPC. E aqui já vem o primeiro questionamento. Por que é importante a gente trabalhar com isso? Nenhuma banca Brasil afora cobra tanto de nós a atualização. O que está acontecendo hoje, ok? Então, olha só. Forma de contagem do prazo. Como é que nós contamos o prazo aqui? Bem, nós sabemos que, claro, a prescrição penal ela está totalmente vinculada a uma pena e pena está ligada ao direito penal, portanto, nós faremos a contagem sempre, isso aqui é importante, de acordo com o artigo 10 do Código Penal, ou seja, nós vamos considerar, levar em conta o dia do início e vamos desconsiderar o dia do fim. Então, hipoteticamente falando, dia 12 de junho de 2017. Nós precisamos saber quando é que se encerra um prazo prescricional começado no Dia dos Namorados desse ano, dia 12 de junho de 2017, e cujo prazo é de 4 anos. Vamos lá? Dia 12
de junho, e eu conto porque eu não tenho vergonha em matemática, eu sou péssimo, eu não sou o Oswaldo Souza. Vamos lá? 17, 18, 19, 20, 21. Então, de 2021. Mas o que eu disse? Que em prazo prescricional, cujo prazo é penal, é material, nós contamos, nós abraçamos, a gente dá um UPA forte no dia do início. Mas a gente manda embora, a gente não considera o dia do fim. Portanto, sempre cai um dia antes. Então, eu risco, porque é um dia antes, e, portanto, o termo final será, olha que barbada, dia 11 de junho de 2021. Não tem como errar, ok? Essa é a contagem do prazo. E, seguindo, nós vamos ter o quê? Não apenas a forma de contagem, que se dá na forma do direito penal, mas a base da contagem. E vocês sabem, né? Tem coisas que só a OAB faz para vocês. Olha para cá. Base da contagem. Base do cálculo. Qual é o primeiro passo? Adota-se a pena máxima combinada em abstrato para que tipo de prescrição? Somente na PA, ou adota-se a pena, concretizada na sentença penal condenatória, o que será feito na PR, na PI/PS e também na PE, ok? Segunda etapa. Olha só, e eu já sou casado há muito tempo, 22 anos. Pois bem, 22 anos ainda se usava o tênis Reebok. Claro que vocês não sabem o que é isso. E também se usava um perfume, não comprem, que é muito doce, chamado Fahrenheit, da Christian Dior. Pois bem, ia eu para casa da minha, hoje atual, há 22 anos, esposa, primeira vez, e eu fui indo com aquele tênis Reebok cheio de dentinhos. Quando eu vejo, me deparo com o pior dos mundos. Eu pisei num cocô de cachorro. Gente, meu mundo acabou, eu voltei para casa e coloquei num balde 1 tonelada de sabão em pó. Bom, eu sei que 3, 4 meses o cheiro estava encroado. Ou seja, era uma coisa que grudou. Tive que comprar um tênis novo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma questão que muitos acabam se passando. Mas aqui na Verbo, comigo, você não vai se passar. Sabem por quê? Porque das últimas vezes que eu estava chegando aqui a este local com muito orgulho, muita gente estava junto, e isso não tem preço, isso não tem preço, isso é vida, isso é momento. O rapaz veio e pegou e puxou um carteirão vermelho escrito Ordem, estou olhando no teu olho, dos Advogados do Brasil. Fizemos uma questão, exatamente como eu havia comentado em aula, ele me abraçou tanto que eu cheguei a ficar, olha que eu sou grande, e disse, cara, eu devo essa carteira a ti. É disso que a vida vale. Vem comigo. A pessoa chega e esquece do cocô do poodle. Daquilo que a gente pisa, não quer, mas pisa. Dizem que dá sorte. Que é o artigo 109. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa vai passando batida. E ela diz quando sai, porque vocês sabem que o limbo, limite, é a batida da porta da sala da prova, porque aí você diz, esqueci. Então, pena, seja ela a máxima, seja a pena em concreto, pelo amor de Deus, levar, ao artigo 109, o nosso cocô de poodle. Por quê? Porque ele adere e não sai mais. E por fim, verificar causa ou causas modificadoras do prazo. Isso aqui é importante, por quê?
porque o que nós vamos ter aqui efetivamente é o seguinte. Olha só, por que eu botei o S entre parênteses? Porque, galera, quando nós tivermos de calcular, e a OAB é rainha de colocar isso, nós vamos ter apenas uma causa modificadora, PA, PR, PI e PS, que é o quê? A menoridade debilóide ou a maioridade senil, ou seja, se o réu era ao tempo do fato menor de 21 anos ou ao tempo da sentença maior de 70, o prazo é reduzido em metade, de acordo com o artigo 115 do Código Penal. Agora, o Szinho significa o quê? Que na prescrição da pretensão executória, enfim, nós vamos ter duas causas possíveis de modificação do prazo e que a OAB pergunta. Nós vamos ter o redutor em metade em razão da idade e nós vamos ter só na prescrição executória o acréscimo de 1/3 se o condenado é reincidente, consoante o artigo 110 caput do Código Penal. Vamos ler? Olha para cá, diz assim: a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória para acusação e defesa, regula-se pela pena aplicada, cujos prazos são verificados no artigo anterior, 109, os quais são aumentados de 1/3 se o condenado é reincidente. Já dizia a súmula aí, diz 220 do STJ. Eu vou te dar uma letra que é meu. Isso que eu vou dizer agora é meu. Se ouvirem por aí, estão plagiando. Qual é a voltagem? Aliás, é o único lugar do mundo cuja voltagem é 110. Quer dizer, tudo que você comprar de eletroeletrônico, você nunca vai usar sem transformador em Porto Alegre, certo? Então, a voltagem em Porto Alegre é exatamente 110. Não é para rir. Isso aqui nos ajuda porque é um macete lícito. É só lembrar. O artigo 110 caput do Código Penal prevê o aumento de 1/3 ao prazo só da prescrição executória, só dela, quando é o reincidente. E a súmula é outra voltagem, 220 diz, efetivamente, o prazo da prescrição aumentado de 1/3 pela reincidência só incide a prescrição da pretensão executória. O que a gente fez até agora? Nós já vimos todas elas, vimos a base de cada uma delas, pena máxima, pena em concreto, calculamos, enfim, só falta a gente pegar, mas também já fizemos, que é o quê? Nós calcularmos uma PA, uma PR, uma PI, PS ou uma PE e exatamente levarmos para onde? Para aqueles, por isso desenhei, estamos bem aqui, para aqueles únicos módulos temporais. Por quê? Porque cada espécie de prescrição tem o seu único e respectivo, enfim, âmbito de incidência. O que, aliás, a minha neta Manuela, com 2 anos, já dizia: vó, não te aproxima, tu está suado. Cada um no seu quadrado. Vamos para cá sem rir. Cada prescrição tem o seu momento único de incidir. Eu tenho certeza, eu conheço essa matéria, é a minha menina dos olhos. Aliás, por conta desse meu artigo, enfim, que eu tenho aqui na Verbo Jurídico, do livro que estamos escrevendo, já, inclusive, fomos, como eu já disse, citados aí pelo STJ, pelo TRF3, ou seja, eu quero muito poder ajudar e ajudar muito mais todos vocês. Só depende exatamente de todos. Por isso, galera, estou convidando a todos para que então compareçam a Verbo, venham falar conosco, vocês me encontrarão aqui. E aí a gente vai falar mais, muito mais, e você só vai ver aqui. Porque, olha, com todo respeito, de prescrição, eu entendo. E para finalizarmos, a gente vai falar sobre algo que tem sido comentado, mas que infelizmente não está tão correto, que é exatamente, e a OAB vai perguntar, porque está um tema bem atual, que é exatamente o que? Prescrição penal e execução provisória. Mas eu já lanço o convite e ó, eu vou aguardar vocês, porque vocês verão realmente o que significa a prescrição penal e a execução provisória aí tão bombada, principalmente na OAB, porque vocês sabem, eu tenho experiência de 15 anos, só 15 só na docência, fora a minha atuação profissional. Então, eu quero muito poder ajudar vocês e vou ajudar
enfim, mas para isso, claro, eu espero todos vocês aqui na Verbo Jurídico, enfim, todos serão muito bem-vindos e nós vamos, galera, bombar no exame da OAB, ok? Foi um prazer ter estado aqui e a gente vai seguir, ok? Beijo grande a todos e até lá!